Bem-vindos a mais uma live nesta página maravilhosa, meus amores! Hoje é um dia de uma live muito especial com um tema bem interessante, que é a especialidade do meu convidado de hoje. E o tema que a gente vai falar é justamente sobre esses cuidados com a casa. Olha aí, o meu convidado já chegou, já vou chamar ele aqui para a gente trazer isso, né? A gente vai falar hoje sobre geobiologia ou Feng Shui. O que é melhor para cuidar da tua casa? O que realmente vai harmonizar a tua casa? Então, peraí, deixa eu chamar aqui o Giovanni para estar conosco. Falarmos sobre isso. Eu enviei o convite já, mas vamos novamente. Vamos lá, gente. Estou animada para falarmos hoje. Temos uma conversa muito boa. Eu já enviei o convite, Giovanni, você recebeu? Depois você me fala aqui. Mas assim, gente, vamos alinhando aqui enquanto o Giovanni vai chegando. Esse é um tema muito interessante. Para quem não sabe, eu e o Giovanni, nós estamos fazendo uma série de lives para que as pessoas estejam mais cientes de como elas cuidam da energia da casa delas, de como a energia da casa influencia na sua vida, no você realizar os seus sonhos, no seu bem-estar, no dia a dia. Giovanni está falando aqui que recebeu, mas não está abrindo. É aqui também, eu te convido, te chamo e não vem. Vou mandar novamente. Vamos lá, bora convidar. Estamos convidando aqui para falar, porque hoje o assunto... Aê! Hoje eu te vejo! Hoje eu tô te vendo. Salam aleikum! Deixa eu aumentar aqui. Meu Deus do céu, menina! Eu acho que tá tudo trancando os negócios de tecnologia aqui, porque esse frio aqui do Rio Grande do Sul tá congelando tudo. Eu imagino, eu tava vendo os vídeos daí de hoje, eu falei, gente, tá congelando tudo! Eu vou mandar uns convites aqui pra uma galera enquanto tu dá a introdução. Vamos lá. Me ouve bem? Perfeitamente, alto e som claro. Ótimo. Eu peguei o fone que eu tava meio baixo, mas eu já entendi que o Instagram tá querendo dar uma sabotada na gente. Você sentiu, né? Eu falei, não. Mas é que a gente tá falando de um tema, né, que é fatídico, né? Não é a primeira vez, né? Vamos ser sinceros, a gente só segue o bonde. Mas é um prazer ter você aqui, Giovanni. É um prazer. Enquanto você vai mandando aqui, eu só vou me apresentar. Peço para você se apresentar depois que você mandar, porque eu sei que essa hora o cérebro tá... Então, você que tá chegando aqui... Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou a Pérola Bittencourt, eu sou mentora de autoestima, terapeuta holística, e eu ajudo principalmente mulheres a conseguirem se posicionar para o sucesso na vida delas ao se reconectarem. E uma das coisas muito importantes nesse processo é a gente falar como cuidar de si e como você cuida da sua casa, do lugar onde você mora. Porque a energia do ambiente diz muito sobre como está a tua vida. Como está o ambiente, a qualidade e tudo mais. E eu e o Giovanni, nós nos juntamos justamente porque a gente viu o quanto esse assunto é negligenciado e que precisa ser trazido clareza sobre isso. Nós estamos fazendo, acho que a nossa quarta live juntos já, que a gente está trazendo já. Então, se você está por aqui, dá uma olhada, tanto eu estou fazendo aqui no Instagram, mas a gente também tem uma playlist lá no meu YouTube. Eu vou depois deixar direitinho, vou até mandar para o Giovanni para juntar tudo bonitinho sobre cuidados com a casa. Boa noite, Manuela, é um prazer ter você aqui. Porque a gente está criando coisas para facilitar a vida de vocês. E hoje, o combinado é o Giovanni. Hoje vamos ver. Hoje talvez Pérola fale pouco. Eu falo talvez, porque quem me conhece sabe que eu tento e nem sempre dá certo. Esse é o combinado. Mas eu vou tentar, porque hoje a especialidade é do Giovanni mesmo, que ele vai trazer para a gente sobre a geobiologia e o Feng Shui, que são especialidades que ele trabalha. Ele é especialista nessas duas técnicas de harmonização de energia dos ambientes. E ele vai falar qual que realmente transforma a energia da sua casa. Então eu vou deixar o Giovanni se apresentar aí e trazer esse tema. Como eu falei, hoje é o dia de eu tentar ser o Louro José de verdade. Vamos ver se eu consigo entrar nesse desafio. Vai lá, Giovanni! Eu vou fazer uma risada de, como é que é, de mímica, né? Tipo Charlie Chaplin.
Você ficar sem falar é ruim. Eu falei que eu ia tentar, não prometi nada, não fiz apostas, porque eu falei, eu vou tentar. Foque na palavra tentar. Olha aí quem tá aí, dona Manu! E aí, Manu? Tudo bom, querida? Essa aí é uma parceirona amiga daqui das bandas de Porto Alegre aqui. Gente, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu sou Giovanni Tonai Nanguial, 61 anos, quase 62, chegando no ano 8, ano de prosperidade, abundância, crescimento, né? E o que eu vim fazer aqui hoje como também terapeuta, como essa minha querida colega, irmã e sócia agora, né? Depois, no final, ela tem uma notícia para dar para vocês, bem interessante, acho que vocês vão gostar. E o que eu venho fazendo nesses anos todos da minha vida, desde que eu me tornei terapeuta, quando eu tinha meus 19 para 20 anos, né? Já está um tempinho, já 40 e vai pedrado. É simplesmente trabalhar com as instâncias que estão ligadas tanto aos traumas profundos humanos, como também como reequilibrador dos ambientes de vida das pessoas, ou seja, as casas, sítios, chácaras, fábricas, empresas, tudo que está onde o ser humano está alocado, está parado, ou está trabalhando estaticamente durante um tempo ou dormindo. Então, hoje nós vamos estar aqui falando justamente dessa parte que é a geobiologia e o Feng Shui, né? O Feng Shui, como queiram dizer. Duas técnicas fabulosas, fantásticas, muito boas, por sinal. E, como eu já tinha falado outro dia no Fofocas Terapêutico, um programa de podcast dessa maravilha aí, a gente estava falando que se você tem problemas na sua vida, tá? E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas aqui, sempre eu vou falar isso quando eu tiver uma live falando sobre gel e sobre equilíbrio ambiental e Feng Shui, é que você precisa entender que muitas das questões que acontecem no seu cotidiano estão ligadas à forma como está a energia da sua residência e do seu local de trabalho e principalmente como está a sua cabeça em relação a esses aspectos aí, muitas vezes. Então, tipo, não existe surpresa e não existe carta na manga. O que existe é ciência holística pura, onde a gente junta coisas que vieram lá da China antiga, como Feng Shui, muito antiga, ninguém de nós existia, séculos antes de Cristo, e junta com a geobiologia, que é uma ciência holística ainda muito novinha, mas extremamente poderosa, que nasceu nos idos da Alemanha, tipo mais ou menos em 1600, 1700 por aí. Tá? E aí vocês veem que as duas são bem discrepantes de época, mas as duas altamente poderosas e complementativas. Então, a Pérola disse que hoje era a minha especialidade, mas eu vou contar uma coisinha antes de começar a falar do tema em si. Que esta moça aí, que hoje está sendo minha parceira também de trabalho, ela tem uma especialidade, que eu também tenho, mas ela tem uma especialidade que é muito importante, que é a radiestesia, né? E a radiônica. Então, a radiestesia, gente, sem ela, não existe possibilidade de se fazer geobiologia. Ou seja, é um casamento perfeito de colegas aqui, porque eu preciso que ela me ajude, às vezes, em coisas para as complementações necessárias para eu fazer as taxações, as anamneses, as análises de todo o sistema geobiológico do mercado. Mas o que esse maluco desse cabeça branca, barba branca, está falando de geobiologia? O que é isso? Eu me lembro, quando eu falo isso, todo mundo pensa assim, você tem a ver com geologia? Sim e não. Tá? Por quê? Porque geologia é o estudo de Gaia, da Terra, né? Das questões das rochas, das pedras da Terra e dos locais da Terra. Mas a geologia ela analisa praticamente apenas a constituição do solo terrestre. A formação de sílicas e essas coisas todas que eu não vou perder tempo, até porque eu não sou geologista. Né? Mas
A geobiologia está dizendo geo de terra, biologia da terra. Né? Então, é o estudo muito avançado de técnicas de tanto medições, usando a ciência da moça aí, radiestesia, e a avaliação dos territórios onde habitam seres humanos em alta escala, para que a gente possa fazer o quê? Fazer o equilíbrio, a harmonização, a limpeza e a centralização desses locais para que as pessoas possam viver de forma mais harmônica. E por que essa ciência nasceu há alguns séculos atrás e não nasceu lá junto com o Feng Shui, que nasceu na China antiga? Por quê? Alguém sabe me dizer, quem está aí na live? Diga, porque é o seguinte, eu vou dizer o porquê para vocês. Porque antigamente o homem era o quê? Sabe o que é isso, né? Ele não ficava nos lugares, ele mudava de local todo o tempo. Lá quando nós éramos australopithecus, né? Homo erectus, recém começando a virar Homo sapiens, nós fazíamos o quê? Nós mudávamos de lugar todo o tempo. E de como que a gente mudava e por que a gente mudava? A gente mudava porque os recursos do lugar se esgotavam ou as temperaturas ficavam muito difíceis de sobreviver e o homem saía do lugar e ia para outro para buscar melhores condições de vida. E ele morava onde? Dentro das rochas, nas grandes cavernas. E isso tem o quê? Uma energia muito de solidez e muito de congruência das movimentações da Mãe Terra. Então, ele passava lá uma temporada de verão, e aí o que acontecia? Parava de ter bicho, que os bichos também migravam, o homem era migratório, então o bicho migrava, ele ia atrás do bicho para comer, porque ele comia carne. Essencialmente, ele não conhecia ainda o plantio dos grãos nessa época. Muito depois que o homem começou a experienciar com os grãos, e aí ele começou a fazer o quê? Ele começou a se estabelecer em tribos, em vários lugares. E isso mudou toda a história da ambientação humana na Mãe Gaia. E aí, séculos depois, nasceu a geobiologia, que veio trazer o quê? Um problemão para os seres humanos, né, dona? Agora tu vai falar, agora tu vai dizer para mim. O problemão começou o quê? Justamente porque as frequências da Mãe Terra, de radiônica, começaram a afetar o campo eletromagnético do corpo humano e a saúde do humano. Por quê? Aí todo mundo, quando fala isso, Pérola, me pergunta, já deve ter falado isso para ti também na própria radiestesia. Mas então a Terra é doente e nós estamos em cima de uma coisa doente? Já ouviu isso? Conta aí, me conta. Se tu já ouviu isso, me fala aí. Vamos interagir o negócio dessa live aí, que eu não vou te deixar quieta nem a pau. Ouvir, a gente ouve isso não só em atendimento, né? Quando a gente está explicando isso, a gente acaba ouvindo questões assim, né, Giovanni? E é interessante a gente trazer isso, porque, como o Giovanni falou, eu sou radiestesista. E tem outras frequências, fora a frequência da Terra, que atrapalham a frequência do solo. Só que, assim como antigamente a gente era nômade, a gente não ficava muito tempo no mesmo lugar, essas frequências também não atrapalhavam. E tem frequências que foram criadas pelo homem. Temos que deixar isso muito claro, que não existiam nos tempos antigos, então não era uma preocupação. E hoje é uma preocupação que a radiestesia e a geobiologia ajudam a equilibrar nos ambientes, né, Giovanni? Um exemplo que a gente tem é da eletricidade. A energia, o eletromagnetismo dentro das casas, gente, vocês não sabem como isso é nocivo para a gente. Tem gente que tem mente acelerada por conta do excesso de eletricidade dentro da casa, sabe? Ele aumenta, a gente tem que lembrar que o cérebro ele é elétrico, gente. Nosso cérebro ele funciona por impulsos elétricos. E ele capta, a gente pode não saber, mas então ele acelera, entendeu? Por isso que é importante a gente saber como é que a gente drena essa energia de dentro de casa. Para que pare de atrapalhar e trazer. Se você mora, por exemplo, aquele terror, eu já morei perto, então eu posso falar. Se você mora perto de antenas de celular, por exemplo, isso já é algo... Agora, pensei que você ia dizer que tu já tinha morado perto de um cemitério. Não, cemitério não. Cemitério é outra questão. A gente vai falar sobre isso aí. A gente vai falar sobre isso. Cemitério, mas já que já listou aí.
E o polêmico, né, Giovanni, que o pessoal não fala, se você mora do lado de uma igreja, mas deixa pra lá, pula, deixa... Desculpe falar assim, Não, mas é fato, isso aí precisa ser dito, porque assim, ó, eu conheço muitas pessoas que trabalham com geobiologia e vêm aqui na internet falar coisas que são muito técnicas. E eu, por exemplo, sou um cara que eu primo por uma fala comum. Então eu não uso termos muito técnicos, porque o leigo que está aqui, ele não quer saber disso, até porque ele nem sabe o que quer dizer isso. não Se faz eu falar sentido. aqui, por exemplo, se eu chegar aqui e falar, por exemplo, de 3 temas que estão muito veementes dentro das residências de qualquer ser humano na Terra hoje, que são faixa geobiológica, linha telúrica e linhas Hartmann. A pessoa vai dizer, mas que acha isso aí? O que é isso? Isso aí são 3 doenças, 3 patologias naturais da Terra. E aí tem um negócio que é importante vocês saberem. A mãe Gaia, ela faz as transmigrações bioenergéticas dela o tempo todo, movimentando águas e energia no subsolo. E ela não sente nada, galera. Ela está perfeita. Quem está mal somos nós que ficamos em cima dela parado. Tu imagina, outro dia eu estava falando aqui com uma cliente minha. E ela dizia, por que eu não consigo pegar no sono de noite? Eu tenho que tomar um monte de bola. E eu falei, simplesmente porque a tua cama não está voltada com a cabeceira para o norte. Isso é clássico. Tu quer dormir bem? Volta a tua cabeceira para o norte. Que norte? Norte magnético. Pega a bússola do celular, bota em cima da tua cama que ela vai mostrar onde é que é o norte. Aí se a tua cabeceira estiver para outro lugar, tu vai pegar o marido lá e vai virar essa cama para nós porque eu preciso dormir. E vai virar a cama, coisa prática. Outra coisa, muitas vezes a pessoa está deitada em cima de linhas energéticas de potencial muito baixo de saúde. Que eu não vou aqui falar de curso, de técnica, que não é isso aí. Mas são linhas que elas sugam completamente a tua força energética. E aí a pessoa diz, mas como? Como? Já passa. Como que elas fazem isso? Porque elas se entrecruzam assim, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Fazem um cruzamento embaixo da tua cama. Aí eu conheço gente que nunca se curou de enxaqueca. E aí quando cai na minha mão para fazer uma avaliação da casa, a primeira coisa que eu detecto, também, né? Tua cama não está virada para o norte, e para piorar ainda, por cima tu tem uns 4, 5 energias patológicas embaixo da tua cama. O que tu vai fazer com isso aí? Se tu não corrigir a geobiologia da tua casa, tu vai ficar uma velha de 70, 90 anos com enxaqueca, tomando bola, tomando aqueles remédios que a gente toma que não dá em nada aquilo. Então, gente, muitas vezes essas coisinhas são muito simples. É só tu chamar um Giovanni e chamar uma Pérola, a gente mede a casinha e pá. Na live passada, que a gente fez na semana passada, as tuas alunas estão atrás de mim aí, porque eu fui ofertar aquele brinde, né? Que eu vou ofertar hoje de novo para quem quiser entrar aqui, né? E eu falei para a galera, gente, a casa está com medição ruim. O que é medição ruim? Ó, vou mostrar aqui para vocês que está do ladinho. Até deixei aqui propositalmente. Sabe o que é isso aqui? Ó, isso aqui é uma régua de Bovis, ó, olha ali, ó. Aí, ó, se vocês olharem aqui, vai ficar gravado, ó. Tá vendo ali, ó? Que tá escrito aqui? Casa saudável, olha aqui. A linha aqui, ó. Olha ali a quantidade de energia. Tem que ser exatamente em torno de 6.500 angstroms, que é na medição aqui do meio, ó, da flechinha preta. Se não tiver nesta mínima aqui, daqui para baixo, gente, ó, tá? Essa casa aqui, ó, aí eu vou falar que essa história de Pérola sabe disso. Casa de ferreiro, espeto de pau. Ó, aqui, ó. Aqui a casa não é de ferreiro só e o espeto não é de pau, é de ferro, é de bronze. Eu, quando vim para cá nessa casa, essa casa aqui é uma casa que, pelo que eu sei, né, ela data de 1800 e pouco. Então ela era da época praticamente das guerras dos farrapos aqui, de coisas, de combates aqui. E o que acontece aqui nessa casa? Ela tem um monte de memória de parede, que é a vibração que fica nos ambientes de pessoas, de seres que moraram anteriormente em outros ciclos da casa. Fica impregnada aqui, ó. Ó, fica aqui nas paredinhas. E aí a pessoa diz, ah, não, vou fazer uma pinturinha e não vai ter essa memória de parede. Sinto muito, não é assim que faz.
Agora, a tecnologia, e acho que Pérola não sabe disso, existem empresas que estão criando tintas que já têm caráter geobiológico para isolar. Não sabia! Eu não sabia, eu Não quero! sabia! Eu quero! É que eu sou um coroa totalmente moderno, entendeu? Passa essas informações, porque isso eu quero, isso é Então, hoje importante. existem tintas, gente, que tem uma compleição na construção delas que ela protege de alguns tipos de situações geobiológicas, entendeu? Óbvio que não é uma coisa que corrige tudo, mas é melhor que tu botar tintas que são o contrário, que pioram a situação. Porque tinta piora, sabe? Porque ela tem um monte de produto químico e quando ela está vertendo a energia dela, ela vai aumentar o potencial de patologia do ambiente. Então essas tintas que tem aí desde os inícios do século, elas são extremamente horrorosas para as casas. Né? Então, tipo assim, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fui descobrir era todas as doenças patológicas que tinham nesse ambiente. E aí existe uma diferença. Por que a gente tem que curar uma casa? Porque eu, por exemplo, como a Pérola, trabalho no digital, passo o dia inteiro dentro de casa, no computador. O computador está aqui do meu lado. E aí eu faço o quê? Eu passo fazendo negócio com as pessoas, atendendo cliente, coisa e tal. E se a casa estiver desarmonizada, a primeira coisa que vai acontecer, a primeira, gente, e pesca isso aí, porque se você está aqui, ou se você está assistindo, chama os amigos para escutar isso que eu estou dizendo, porque muito poucas vezes vocês vão ver pessoas sérias falando sobre geobiologia nesse nível. Tão simples. Eu fico aqui o dia inteiro, praticamente trabalhando. Eu só saio para almoçar, e aí sabe de onde é que eu saio? Ali no pátio de casa eu boto a mesa na rua ali, e como lá na rua no sol, quando tem sol agora no inverno, que nem hoje. Então o que acontece? Eu continuo no ambiente. Então, se a casa estiver desarmonizada, como essa aqui naturalmente estava quando eu vim, ela tinha 3.850 anos. Isso é considerado uma casa que assassina as pessoas, mata aos pouquinhos. Tá? Por exemplo, gatos, galinhas, cachorros, coelhinhos, pôneis, cavalos, cabra, isso aí tudo morre antes de ti. E eu não estou assustando. Eu tenho muitos casos para falar disso com proficiência. De pessoas que me contrataram para eu curar a casa, porque é o lugar onde eles moravam, todos os animais estavam morrendo em escala, um atrás do outro. E acordarem de manhã, o pátio está com 2, 3 animais mortos, e o cara me perguntar, a água aqui é boa, é pura, nós tomamos água e os bichos tomam a mesma água e morreram de quê? Eu falei, olha, tudo indica que isso é um problema geopático da Terra. E que os animais estão em território onde a geopatia está muito pesada. Então, essa casa aqui, quando eu vim, Pérola, eu não conseguia ficar um dia aqui. Eu tenho meu apartamento na Zona Norte e aqui é a Zona Sul. Se eu ficasse aqui sem geobiologia nos primeiros dias que eu vim aqui, eu ia ficar, no mínimo, muito doente e ia parar no hospital. Principalmente porque eu tenho meu corpo vibracional todo trabalhado. Então, o que acontece? Eu sinto tudo que o lugar tem. Tanto é que, às vezes, eu entro, gente, eu digo assim, eu sou um pêndulo ambulante. Eu entro nas casas assim e já me arrepio todo nas costas, as orelhas já dão uma ponteada aqui. Olha ali, ó, exatamente. Aí eu começo a sacar a bolsinha e tirar os pêndulos para fora. Ó, olha aqui, ó, quer ver? Esse aqui tu conhece, né? Ah, esse aqui é poderoso, diz. Para quem não sabe, nós estamos mostrando pêndulos, tá, gente? Esse aqui é o pêndulo, para quem está aqui vendo pela primeira vez, que é o nosso material de trabalho como radiestesista e geobiologista. A gente precisa de pêndulo, porque através destas belezinhas nós fazemos a medição do ambiente. Só que o Giovanni, ele é uma pessoa muito treinada em energia. E eu sei como é, porque eu também tenho um grau assim também. Então, tem coisas que a gente não precisa de um pêndulo. Nós, como já estamos muito acostumados a medir frequência, tem coisa que a gente já sabe. A gente precisa do pêndulo para ver minúcias. Mas a gente já capta na energia daquele ambiente ou daquela pessoa o problema. A gente não precisa de um pêndulo para saber, porque a gente trabalha muito com energia. Porque quanto mais você trabalha com energia, mais você fica sensível a elas. Então, você consegue ler simplesmente entrando em contato, não precisa necessariamente de um pêndulo.
Então, continuando, quando eu cheguei aqui, eu vi que essa casa tava, tipo, ela era uma entidade morta, praticamente, em cima da terra. E eu percebi isso porque eu entrei na casa, o pessoal que estava aqui antes, era interessante, eles moraram aqui durante 7 anos, que nós alugávamos essa casa, hoje nós compramos ela. E aí o que acontece? Aqui é a sede da nossa Facoa, da nossa linda Facoa, a casa de ayahuasca, aqui onde eu sou o presidente. E aí o que aconteceu? Eles moravam aqui, o casal, com um bebezinho deles, um menino. E aí o que acontecia? Nada com eles. Por quê? Quem é que fez a geobiologia quando eles estavam aqui? Joe, a menina, a Dani, que morava aqui, ela foi a primeira e disse para mim assim, eu quero que tu faça geobiologia, não quero ficar aqui sem geobiologia de jeito nenhum, ainda mais que eu tô com meu filho pequeno. E aí a gente fez a geobiologia e, tipo, eles ficaram aqui uma semana meio assim, sem nada, e já estavam, sabe, se pegando, se tretando aqui, brigando com a criança e coisa e tal. E eu, gente, bom, beleza, vamos fazer. Aí fiz, a coisa mudou, eles começaram a prosperar, começaram a crescer. E é exatamente isso. Muitas vezes isso não afeta só, e não é quase nunca só a saúde. Afeta também, ó, o bolsillo. O bolsillo fica oco, vazio, furado, cai as moedinhas tudo no chão. Por quê? Porque a pessoa está com uma desarmonia que está gerada no campo central do ambiente, na casa, no meio da casa. Então, falando um pouquinho sobre diferenças e possibilidades de geobiologia e Feng Shui, vocês sabem que a cozinha representa o canto da prosperidade das casas? Então, se a tua cozinha está bagunçada, suja, cheia de louça dentro da pia, de uma noite para outra, entendeu? Não tem escapatória. Aí, tu diz assim, mas se fizer geobiologia, isso não vai afetar. Vai. Vai, porque aí você vai para um outro campo de energia que está ligado com a estrutura ambiental de beleza do lugar, que aí a gente fala de Feng Shui. Pode falar, dona Pera, tá aí. Não, eu me divirto. Não, eu só tava me divertindo, não era nem para falar, porque eu gosto muito de fazer live com você, porque eu me divirto, de verdade eu me divirto. E eu aprendo muito, e eu também reviso coisas que faz tempo que eu não vejo. E é justamente essa questão que as pessoas às vezes não sabem da diferença dos campos energéticos trabalhados, né, Giovanni? Que as pessoas acham que tudo é a mesma coisa e não é. Porque entendam pessoas que estamos ouvindo, vocês acham que a gente estuda feito louco por quê? Porque a gente gosta? Verdade, a gente gosta. Mas é porque tem muitos tipos de energia e cada setor, especialização, vai tratar de um tipo de energia diferente. Exato. Entende? Então a gente sabe, tem coisas que a gente está falando aqui. A gente está tentando, pelo menos, porque eu não me aguento, ficar no nível físico da casa. Mas existem outros níveis que a gente não vai falar. A gente já chegou até a falar isso numa live anterior, né, Giovanni? Na live anterior, assustando as pessoas. Deu uma escorregada, né? Caiu fora da tela. A gente... Opa! Calma. A gente deu uma escorregada. Teve uma live, na live de prosperidade que a gente falou. A gente deu uma escorregada. Que é difícil, né, para a gente não falar dessa parte sutil, né? É difícil para mim. Mas não tem como. Para mim é muito difícil porque está relacionado, sabe? Tem gente que eu vou pegar para trabalhar, porque assim, vamos ser claros aqui, né? Deixa eu parar com o suspense, né? Tem parte espiritual, gente. Tem a parte física, tem a parte elétrica, mas tem a parte espiritual. Eu, por exemplo, vira e mexe, eu pego caso que o problema é espiritual, dentro da casa ou na pessoa. E aquela coisa, e você tem que trabalhar. E a gente, como eu não posso fechar os olhos, porque tem coisa que sim, é geobiológico, que eu vejo, eu não sou tão a fundo como o Giovanni, mas eu vejo, tem um problema geológico aqui na casa, no sótão, tem que cuidar, tem eletromagnético também, eu vejo isso. Mas tem hora que eu tô lá e falo, então, seu problema é que botaram um trabalho na sua casa. Daí eu vou mentir? Não dá pra mentir, tem coisa que é espiritual, gente. Só que assim, as pessoas pensam em trabalho a nível de pessoa. Mas tem gente que coloca trabalho na casa.
sabe? Não, não sejam ingênuos. E a gente tem que tirar, senão o fluxo de prosperidade, que é o que o Giovanni falou, não vem, porque às vezes a prosperidade está travada porque botaram um trabalho na sua casa. Simples assim. Exatamente, exatamente. Nossa, meu óculos está muito sujo. Bom, mas voltando no tema aqui de falar sobre as potencialidades das duas técnicas, né? Óbvio, o Feng Shui tem uma coisa muito legal, muito bonita, né? Que é a primosidade pela beleza. Então, o Feng Shui é um troço assim que eu me lembro quando eu comecei a trabalhar muitos anos atrás, puxa, eu era jovem, eu nem tinha cabelo branco, né? A gente falava muito para as pessoas de organização energética, de tons de cores e a pureza da estrutura de beleza do local, né? Então a gente co-criava um ambiente que as pessoas que eram donos do lugar ficavam assim, ó. Mas isso aqui não é minha casa. Mudou totalmente. Mudou a posição. A gente às vezes pegava aquelas coisas de um móvel, né? E aí vou falar uma coisa só para deixar todo mundo com a pulga na orelha. Aquele móvel que era da minha bisavó. Maravilhoso. Olha a cara da Pérola. Cheguei a escorrer pelo canto da boca, né, cara? O problema é que nessas lives que eu e tu nós se divertimos junto, né? Um com o outro, dando risada. Mas é assim, gente, né? É brincadeira. Mas a pessoa pegou aquele móvel que o parente faleceu e ficou com aquele móvel para ele, para lembrar do parente, coisa e tal. E aquele móvel está impregnado de coisas, né? Então aí tu faz todo o trabalho e daqui a pouco tu percebe que tem algo que não tá legal. Aí como o terapeuta que é sério, honesto, ético, que trabalha sem picaretagem, ele vai lá e diz assim, olha, sinto muito, mas esse móvel aqui ele está desarmonizando praticamente todo o resto do teu trabalho. Tu vai ter que retirar ele daqui, doar, vender, sei lá, dar para outra pessoa da tua família que não fique aqui. Porque senão eu não vou conseguir chegar no gradiente de energia que eu preciso, porque ele está aqui, ele está atraindo a pessoa que era dono dele. Inclusive, né, falando de parte sutil sem falar, a pessoa fica andando às vezes por dentro aqui, né? E aí é complicado. E a pessoa, como é que é? E eu falo, mas você vê? Eu digo, eu não falo, né, que eu vejo, eu digo, não, eu sinto, né? Eu sinto, mas eu vejo, mas eu sinto, eu digo, senão assusta a pessoa. Mas aí a pessoa diz assim, não, então eu vou lhe contar uma coisa. Eu digo, eu sei que tu vai me contar. Tu vai me contar que tu vê a pessoa andando aqui de vez em quando, né? Fazendo barulho de noite, coisa. E eu fico em pânico com isso, porque eu não sei como é que tá aqui, porque já faz tanto tempo, por causa desse móvel aqui. Aí tira esse móvel daí. Tu vai ver que ela vai embora bem na hora. E é uma coisa doida isso aí, entendeu? Tipo, e o Feng Shui ele ajuda muito nessas energias, porque tu coloca símbolos, tu coloca marcadores, tu coloca estatuetas que vão mexendo com essa energia. Tu usa muito a questão do dourado, né, do bordô, essas cores que vão fazer um equilíbrio. E aí, dependendo do que tu tá usando, tu coloca o ambiente todo num equilíbrio muito bacana. A única coisa que eu sempre falo pro pessoal, que eu falo assim como primazia de diferença, é que o Feng Shui ele se torna muito mais oneroso em valor por causa da quantidade de coisas que tu tem que colocar no ambiente e ainda tem um outro pormenor. Sazonalmente tu tem que mudar, ou seja, quando vai mudando de estações frias para as quentes e das quentes para as frias, tu tem que começar a fazer toda uma mudança, às vezes muito grande. Às vezes não é apenas pequenas coisas, às vezes são mudanças bem fortes, de trocar inclusive cores, né, de ambientes e tudo. Isso aí se torna... E aí quando a gente está falando sobre efetividade, então eu mesmo hoje, eu falo com a maior tranquilidade, eu tenho vários amigos e amigas terapeutas de Feng Shui e trabalham muito bem, né? Eu abandonei o Feng Shui, praticamente. O que eu faço é alguns ornamentos dentro do processo para pessoas que querem fazer uma saleta, né? Um lugar para receber pessoas um pouco mais bonito. Eu ajudo nesse aspecto. Mas, principalmente porque eu sou libriano, eu tenho um bom gosto para as coisas, então eu encontro já dentro da minha própria natureza coisas que coaduam com o cliente. Mas não trabalho mais com o Feng Shui clássico, como eu trabalhei há muitos anos atrás. Hoje eu trabalho só com a gel. Por quê? Porque a gel aqui, ó, economicamente... Gente, e estou falando de boa.
Quem quer fazer Feng Shui, ó, cai pra dentro que é lindo, é maravilhoso, bonito. Tem muito mais visto de tu ver um ambiente de Feng Shui do que de gel, porque de gel tu não mexe em nada na casa. Tem lá um móvel assim, a gente coloca um pingo de proteção que a gente chama que são coloridos, né? Amarelo, vermelho, azul, e aquilo vai neutralizar o poder de energia daquilo ali. Entendeu? Tu bota uns gráficos ali, que eu nem vou mostrar aqui, uns gráficos que são de emanação contrária à espiritualidade negativa que está ali, e as entidades, ó, não vão conseguir ficar mais, vão embora. E tu vai investir uma única vez pro resto da vida. Se tu cuidar para que a empregada que te ajuda ali, a tua diarista, não arrebente com a vassoura os cantos onde estão os gráficos, tu não vai ter problema nenhum. Nenhum tipo de problema. Nada. Nada, nada. Entendeu? Por exemplo, a questão de eletromagnetismo das tomadas das casas, por exemplo, é uma das coisas que mais machuca a saúde humana. Dá uma série de doenças aqui que a gente podia fazer uma live só falando das doenças eletromagnéticas causadas por uma casa sem proteção de bioeletromagnetismo. Então, hoje, existem muitos gráficos específicos só para isso. Tem gráficos que tu coloca hoje, um gráfico que tu coloca hoje, que é na caixa de luz, e ele controla toda a energia de emanação bioeletromagnética. Tu tá louco? Não, não tô. Tu pega e vê. Ó, tu faz. Tu não tem aí um desses gráficos aí? Um Escape ou um André Felipe? Eu pego, que eu falei, eu tenho uma tá na parede. Então, peraí, deixa eu pegar o físico. Só para dar um exemplo, que eu não tenho aqui agora. Eu teria que levar só um momento, eu já pego para um outro ambiente para mostrar. Vai lá. Então, gente, só escuta isso. De tu pegar e descobrir que as pessoas têm problemas de articulação, tem com tendinite no punho, tá? Aí eu não estou falando que isso substitui medicina, gente, tá? Vamos deixar isso bem claro. Eu não sou médico e não desaconselho o uso de remédio e nem tratamento médico. Eu estou falando que muitas vezes a pessoa está há 10 anos fazendo tratamentos médicos para uma doença tipo uma artrite reumatoide e não cura aquilo. Está tomando condroitina, né? Um monte de coisa e não gastando uma grana preta pra caramba. Esses remédios são caros, porque a maioria deles são importados, e a pessoa tem um alívio da dor momentâneo por um período. E aí eu faço a gel da casa da pessoa e eu retiro essa vibração quântica negativa que causa a possibilidade de ter artrite, dor na coluna e coisa e tal. E aí quando eu coloco esse gráfico aí, que ela vai mostrar um desses que serve para isso também, que são alguns, tem vários, uns 3, 4, o que vai acontecer? Eu vou eliminar na hora, encostado. Quer ver? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, olha ali, ó. Tá vendo ali, ó? Isso aqui é um gráfico de espiritualidade, é um gráfico novo. Tá vendo que tem uma tomada aqui no lado, né? Olha ali, ó. Tem uma tomada de luz que tá ligado no ring light, coisa e tal. E aí isso aqui é para vocês perceberem que se eu tô falando nisso, gente, é porque eu uso isso na minha vida. Porque eu nem poderia estar aqui falando com vocês se essa casa tivesse sem geobiologia. Eu não ficaria uma hora aqui dentro. Eu iria adoecer na hora. Pela suscetibilidade bioenergética do meu corpo. Então a gente tem que cuidar disso. Tem que tratar a casa. Então, falando sobre a diferença entre uma e outra, ó, ganhamos uns coraçõezinhos ali. Eu não sei, para mim travou aqui o número de pessoas. Quantas pessoas tem aí agora? Eu não tô... Aqui ficou no número 2 e ficou no 2 e não saiu mais. É? Aí o que acontece? Eu vejo as pessoas não cuidando disso e às vezes elas ficam tomando remédio, fazendo uso de medicina e não melhoram. E aí tu vai lá e faz a geobiologia da casa. Pá, eu tenho pessoas que, por exemplo, do sexo feminino, que tem dores agudíssimas no útero. E investigam um médico que vão não sei o que, fazem um monte de auê e não melhoram do negócio. Trocam 4, 5 vezes de remédio. Aí é o anticoncepcional. Cara, o anticoncepcional não faz isso, gente. Para com isso. Entendeu? Não existe. Tá aqui, ó, uma mulher aqui na live que dirigindo o trabalho comigo e tá ali só balançando a cabeça. Anticoncepcional não faz isso. Não te dá dor. Não existe isso. Pode ele ter uma má adequação com o teu organismo e não funcionar para fazer, te deixar sem fertilidade. Mas ele não vai te dar dor. Então, tipo assim, a gente tem que começar a cuidar disso. Então, quando começa a fazer esses equilíbrios ambientais, tu começa a perceber isso. E no Feng Shui, isso não é uma coisa muito fácil
de tu atingir. Tu tem que fazer usar muitos elementos para chegar nesse ponto, tá? Inclusive tem diversas escolas, né? Escola do Dragão, né? Eu vou falar aqui, vou fazer uma live só falando sobre a técnica do Feng Shui. Mas é antigo, é lindo, é bonito e é poderoso. Mas é oneroso aqui no Brasil. Normalmente os lugares que vendem esses equipamentos para o Feng Shui não são nada baratos, tá? E eu não estou aqui fazendo a apologia contra o Feng Shui. Como eu falei, eu considero o Feng Shui muito bom. Mas por que eu, Giovanni, optei por ficar com geobiologia? Porque a geobiologia, ela tem uma coisa que é efetividade local. Ou seja, no momento que eu encostar o gráfico que não mostrei aqui para vocês na parede, na mesma hora ele já está funcionando. Tanto é que a gente pega a régua de Bobs aqui, ó, e mede e vê na hora que já mudou a frequência. E ela não muda assim 10 pontos, ela muda 100, 200 pontos, entendeu? Então, tipo, quando tu começa a cuidar disso, tu começa a fazer uma mudança de vida nas pessoas. Cara, isso é muito bom. Isso é muito bom. Por exemplo, a radiestesia. A radiestesia, eu muitas vezes, quando eu estou muito assoberbado, aí, ó, tá ali, ó, o escape ali, ó, ela tá ali numa mesa radiônica. Isso é uma mesa radiônica, né? Isso aqui é uma mandala. Gente, eu não sei o que está acontecendo, que só tá vindo os gráficos de proteção aqui. Só eles querem falar com vocês hoje, até o de banheiro aqui, mas o de eletromagnetismo eu só consegui achar nessa mandala. Esse aqui é uma mandala para trabalhar outras coisas aqui. Mas esse daqui é um gráfico, como o Giovanni falou, esse aqui é muito bom para cortar o eletromagnetismo. Eu indico muito esse em tratamento, inclusive. Esse é o escape, né? Exatamente. Sim, o escape de proteção. Opa, isso aí é o nome de Deus, isso aí é proteção, né? Já veio uns 3 aqui na minha mão. Eu falei, tá, acho que é pra mostrar. Já veio os 3, então é isso. O único que caiu pra mim aqui agora que eu vi foi esse aqui, ó. Cruz cósmica. A cruz cósmica já apareceu aqui, já apareceu 2. É um gráfico puro de geobiologia. Esse aqui é um gráfico assim que, né? Não, até gráfico de limpeza kármica apareceu aqui. Eu falei, gente, e cadê o gráfico de limpeza de ambiente? Já veio tetagramatom, apareceu tudo aqui. Mas isso aí depois a gente pode até mandar umas fotos para a galera e tu publicar aí no teu Instagram, né, com esses gráficos na mão para as pessoas terem uma noção de... Mas, gente, também não adianta tu ter o gráfico e não saber onde colocar. Então, por isso tu precisa... Olha ali, prosperador. Aí tu precisa de ter o quê? Tu precisa de ter uma consulta com uma pessoa especialista na área, que ela vai te indicar as melhores formas. Outra coisa que eu sempre falo para as pessoas isso serve tanto para o Feng Shui quanto para a questão da geobiologia. Não adianta. Outro dia a gente falou isso, inclusive, se não me engano, foi lá no programa de rádio lá de vocês, né? Do sábado. Eu falei, não adianta acochambrar, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Querer fazer a coisa nas coxas. Ou seja, eu só vou fazer a geobiologia ou o Feng Shui do meu quarto, que eu fico muito tempo lá. Não vai dar certo. Tu sai de lá, já era. Pode falar. Bora. Foi na live passada. Isso. Foi na live passada, inclusive rimos muito. Assistam essa live, tá salva, ficou muito boa. Entendeu? Então não adianta tu fazer o quarto, né? Aí tu vai e fica lá umas 2 horas arrumando o cabelo no banheiro e o banheiro tá todo podre de energia. Tu vai sair todo infectado energeticamente e bioeletronicamente e vai pra rua com toda aquela carga. Outra, uma coisa que eu falo para as pessoas, gente, isso aí inclusive vem muito da escola do Feng Shui. Deixa. Por que os oriental não entram com o sapatinho dentro de casa da rua, sabia? Sabe por quê? Pérola, fala aí, fala pra eles aí, sabe? Não levar toda a sujeira da rua pra dentro de casa, gente. E ela um dos motivos é por isso. Ela não tá falando só da sujeira que fica embaixo do pé. Que pisou num cuspe, que pisou num cocôzinho de cachorro, nem nada. Não, eu falo mesmo, sabe? Eu falo. Mas é a sujeira bioenergética de Gaia. Tu tava lá num lugar, aí disse assim, mas eu tava com meu sapato de couro de primeira linha, com sola de couro, não sei o quê. As mulheres com a minha sandália italiana de 5 mil reais, lá não sei aonde, numa cowork, numa reunião. E eu disse, sinto muito dizer, teu pé tá podre. Tá podre. Aquela coisa, né? Aproveitando a onda dos doramas, meu povo, se você que está me assistindo, você é dorameira,
Somos duas. Mas qual é a questão aqui? Não é os doramas. Mas se você, como eu, gosta da cultura oriental e já assistiu muitas coisas, e você vê, principalmente na chinesa, você vê umas coisas meio estranhas nas paredes, uns rabiscos, aquilo é talismã de proteção, meus amores. Não é risco, Aquilo né? não é de graça, não é risco, não é aleatório, porque lá existe, principalmente com a galera do budismo, tem essa visão muito clara de que o mundo espiritual existe e você precisa de proteção. Então, existem talismãs de proteção. Eu estava falando aqui em casa justamente sobre isso. Eu falei, a gente precisa colocar uns gráficos novos. Eu fiquei lembrando daquele desenho japonês onde o pessoal colocava aqueles negócios. Eu falei, isso é talismã de proteção, por isso que eles colocavam, não era de graça. Então, entendam, na cultura oriental isso é muito mais, eles têm isso de uma forma mais natural. Então, para eles, isso que a gente está falando aqui, para quem, obviamente, segue as tradições, a pessoal do mundo moderno já é uma coisa mais diferente. As tradições também estão se perdendo por lá. Mas, para quem é mais tradicional, isso que a gente está falando não é nada, porque é dia a dia, entendeu? Isso é básico, é o básico de vida. É que a gente aqui não tem isso. Muito bem colocado isso aí, tá? Eu não ia nem lembrar disso. Mas uma outra coisa interessante, eu me lembro que há muitos anos atrás eu era professor de educação física. E eu levei uma equipe da ACM, que eu trabalhava na ACM, na Associação Cristã de Moços, eu levei o pessoal do Karatê comigo, né? Lá para Takamatsu, no interior do Japão. E eu me lembro que a gente chegava lá e todo mundo, né? Brasileirada toda do dojo lá, e a esposa do mestre só dizia assim, deixar sapato tudo aqui fora. Eu olhei, vou tirar meu sapato, porque eu não quero ficar de pé descalço. Tirar sapato dela. Vou falar um português antigo, assim, que ela tinha morado aqui. Tirar sapato e deixar aqui, porta. E acho que todo mundo tirou. Aí tinha uns espertinhos que queriam passar. Ela disse, não poder entrar na casa, tirar sapato antes. Ela tava ali, parecia um cão de guarda no pé da gente. Aí os brasileirinhos ali, os guris com os pés 44, que nem o meu, tinha que tirar o sapato. Aí eu ficava olhando assim, tá, mas depois como é... Ele disse assim, como é que vocês fazem quando vocês estão num lugar que tá cheio de gente? Todo mundo aqui cuidar um do outro, ninguém rouba ninguém. Aqui no Japão ninguém rouba. Então, tira sapatos, depois procura seu sapato, bota o sapato e volta para casa. Ela disse bem assim. E eu, cara, fiquei impressionado. Aí a gente ficou lá, tipo, quase um mês e eu via toda essa questão aí, entendeu? Que a gente, em tudo que era lugar que a gente entrava, restaurante, cara. Tinha uma sapateira na frente do restaurante, tu deixava o sapato na sapateira. E outra, sentava tudo baixinho, mesinha baixinha. E aí eu perguntava, por que tem tudo essa coisa aqui, assim, de sentar num rabatã no chão ali, que é aquele colchãozinho pequenininho de bambu, todo tramado, e não é uma mesa com a gente bota as pernas embaixo, e tal. Ele falou, eles falavam pra gente, aqui nós primamos pelo silêncio para comer, porque a mãe terra nos escuta. Então se a gente está conversando e falando alto, a gente não tem uma boa digestão. Enche a barriga de ar e tem doença. Olha só o nível de consciência deles. Então tu entra num restaurante lá, tu não vê ninguém batendo papo, conversando, isso aí é proibido lá. Tu come, depois tu sai pra rua e vai conversar na rua, num café, sei lá o quê. Mas no restaurante tu vai ter que ficar com a boca fechada. Imagina aqui os italianos, aqui os alemães, gritando lá na mesa, traz o vinho, não sei o quê. Os aqui no sul, parece um bando de louco. Então, tipo assim, gente, são hábitos, e aí tu vê, por que esse povo tem uma longevidade absurda? Vai na China, no interior da China. Vai no interior do Japão, para tu ver. Os povos mais longevos da Terra estão naquela região. Tem um velhinho lá de 115 anos, caminhando e capinando no fundo do pátio de casa e conversando com os mais novos lá, como se fosse uma pessoa que não tem nada. E porque ela não tem mesmo. E o que tem a ver isso aí? A alimentação, o cuidado com o ambiente, que é primazia deles. Eles não fazem nada, o ambiente deles é sempre muito asseado, muito limpo, tá? Não deixam, comem, lavam as louças, não deixam nada para depois. Então tem muita energia de educação em cima da questão ambiental. E por isso que o Feng Shui veio para o Ocidente e trouxe só beleza. Só a parte mais nobre da técnica Gente, chinesa. deu uma travada aqui no Giovanni. Foi ele ou fui eu? Não, deu uma pequena travada também aqui para mim uma hora, mas foi curta. Uhum. Agora tu tá seccionando assim, tá meio fazendo quadro a quadro assim. Quem puder falar aqui se fui ele ou...
Não, mas eu tô te ouvindo, mas está travando a tua imagem. Isso. Está travando um pouco a tua imagem. Deu uma rodadinha aí. Giovanni, você está me ouvindo? Mas está travando. Porque para mim você está travado. Não, eu Tá tô... travando. Eu ouço parte da sua fala, daí some. Mas é a tua internet que está rodando aí, tá dando o que ela está E o rodando. pessoal ainda não me respondeu. Entendeu? O meu aqui tá voltando. normal. Acho que agora você tá voltando para mim. Mas é aí na tua internet que tá dando algum problema, porque ela tava girando a bolinha de buscar ali. Tá? Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou. Você tá meio embaçado para mim, mas deu uma voltada, entendeu? Sim. Bom, enfim, de qualquer forma, depois espero que tenham conseguido ouvir a gente aqui, te ouvir. Dessa questão, porque estava falando do Feng Shui e aí começou a travar. Agora fui eu que travei. Então tá. Então, eu estava dizendo que a coisa mais importante é que, de uma forma ou de outra, utilize uma dessas duas técnicas. Agora, se você está querendo fazer uma coisa mais rápida, mais efetiva, mais de ação, você faz a geobiologia, porque a geobiologia é uma ciência holística que tem um recurso de precisão muito alto e de cura muito rápida. É automático, colocou, ela está curada. E se você não modificar nada do que foi colocado, ele vai permanecer enquanto estiver lá na parede, entendeu? Aí tem muitas pessoas que dizem, mas o Feng Shui, por exemplo, a gente faz essas belezas e chama atenção e as pessoas ficam olhando aquilo e ficam extasiadas com aquele monte de detalhe que põe ali, né? Um dragão em cima da porta, dourado, né? Um ramo de flores coloridas de tal tipo, tal. Tem várias coisas que a gente utiliza. Óbvio, ele vai embelezar o ambiente e tu não vai ver. A geobiologia, tu vai botar um gráfico, por exemplo, tipo esse que eu botei aqui, eu mostrei para vocês aqui. Um gráfico branco com o desenho dele voltado para fora na parede. Muita gente que pede para fazer esse estabelecimento de trabalho, eles pedem para colocar o gráfico com o desenho voltado para a parede. Por quê? Porque ele tem pessoas que são de religiões que não curtem essas coisas, tipo evangélicos ou mormons, essas coisas, e são clientes deles. E eles não gostam porque se eles entram e vê, as pessoas não voltam mais no lugar. Entendeu? Isso é um cuidado que nós, geobiólogos, temos que ter, os radiestesistas têm que ter esse cuidado de quando colocar um gráfico, não colocar, porque tu não está colocando aquilo para ti, tu está colocando para o cliente no ambiente dele, ele que vai ficar lá, não é tu. Então tu não... tem gente que pergunta assim, mas eu só boto o gráfico virado para fora. Por isso que daqui a pouco tu não vai ter cliente, porque tu está ofendendo a crença das pessoas que ele se preocupa. Imagina, tu está numa loja de uma pessoa que vende roupas, eu faço isso muito em loja de shopping aqui no Sul, para mulheres que são ricas e que têm lojas nos shoppings aqui. Aí eu vou fazer a lojinha dela lá, né? E, é uma bronca tu fazer um negócio num shopping, sabia? Porque tu teria que equilibrar o shopping inteiro, na verdade. Mas tu vai lá e faz a lojinha. E aí tu, pelo menos, melhora para a pessoa aquela situação que está ocorrendo. E elas falam para mim assim, por exemplo, tu mostrou ali um turbilhão de prosperador, né? É um gráfico que eu uso direto nas lojas das pessoas. E tem gente que, inclusive, até compra as máquinas e aluga as máquinas de mim. Eu tenho a máquina aqui. Agora não estou com a minha do prosperador aqui. Mas depois eu posso até ali rapidinho pegar enquanto tu fala da nossa mensagem para eles. E mostrar para as pessoas que a gente monta com gráficos uma espécie de bolo preparado de energia de gráfico para fazer uma cura à distância. Então, tipo assim, o Feng Shui ele não tem essas ferramentas. Ele tem outros tipos de ferramentas que são excelentes. E não tem precedente, gente. Se vocês querem beleza no ambiente, é Feng Shui. Acabou. Fim de papo, não tem história, não se negocia. Se vocês querem cura rápida, efetividade e custo baixo, geobiologia. Tá? Geobiologia, não tem nem comparação. Eu já fiz casas que hoje eu fiz a geobiologia e outrora eu tinha feito o Feng Shui. E a última vez que eu fui fazer o remanejo do Feng Shui, há muitos anos atrás, a pessoa falou para mim, Giovanni, tu pode fazer a geobiologia dessa vez? Eu prefiro ver o que acontece com a gel, porque eu nunca fiz gel contigo ainda. Aí eu disse que eu sempre fazia anos e anos, a pessoa, todas as estações me chamavam. Trocava de outono e inverno, ia para primavera e verão, eu tinha que ir lá e refazer um monte de coisa na casa. Maravilha! Para nós que somos os terapeutas, né, que somos técnicos, é fantástico, porque cada vez que tu faz um remanejo, tu ganha de novo. Mas aí tem gente que diz assim, mas tu largou daquilo que dava. Cara, eu sou pelo transbordo daquilo que para mim é mais real para as pessoas. Então, no Brasil,
que a realidade econômica das pessoas não está tão fácil. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma técnica e vai ser boa para qualquer pessoa. Essa é a minha jogada, entendeu? É transbordar para o meu cliente. Porque eu quase, sabia, Pera, que eu quase não divulgo nada de gel. Eu vou começar a fazer isso agora no meu canal do TikTok e aqui no Instagram. A partir de julho, agora dia 1º, eu vou começar a falar sobre essas coisas. Muito por causa do nosso negócio e também outra, porque tem muita desinformação aí na rua. Muita desinformação. Muita. Tem coisas que eu me arrepio quando eu vou ver. Inclusive, eu que domino o inglês, eu fico olhando a umas lives de gente do exterior, mas falam cada bobagem, cada asneira que dá vontade de arrancar os cabelos da cabeça, cara. É um troço louco, essas pessoas. E gente que tem caminho, já tem reconhecimento. Às vezes falam uns negócios assim que não tem pé nem cabeça, que não é uma coisa que tu possa juntar e fazer acontecer, entendeu? Isso tem que ter cuidado, porque ciência é ciência. Ah, é ciência holística. O que quer dizer ciência holística? Porque ela é do todo, mas ela é ciência, ela não vai deixar de ser ciência. Por exemplo, para tu fazer geobiologia, tu tem que fazer cálculos. Muitas vezes cálculos matemáticos, de precisão. Mas como assim? Claro, porque é uma ciência que ela é exata. Ela tem uma exatidão. O ângulo que tu vai botar certos gráficos, voltado para a peça tal, por que tipo, norte magnético, sul, essas coisas, tudo tu tem que calcular. Então não é um negócio assim, eu olho para o teto e crio uma coisa empírica e coloco lá naquele lugar. Não vai dar certo. O resultado é zero para o cliente, entendeu? Porque na hora que tu for medir aqui, ó, tem que aparecer aqui, gente. Na reguinha de Boves aqui, ó, tem que aparecer. Que subiu e foi chegar para cá, 9.000 ali, ó. Ali, ó, 9.000. Aqui é onde que fica boa a casa. E aí também tem a coisa que as pessoas falam assim, ah, mas é só levar até 9.000? Não. O difícil é tu levar 9.000 e não passar de 9.000. Porque se tu passar de 9.000, sabe o que acontece? Na casa de uma pessoa, não entra ninguém na casa, todo mundo só quer rezar, ninguém quer fazer amor, ninguém quer celebrar, só querem ficar fazendo rezando Pai Nosso, Ave Maria, e ninguém prospera. Só fica lá em oração. Vira uma igreja a casa. Então, as pontas. Ou fica muito alta a graduação de angstrônicos, ou fica muito baixo. Então, tu tem que saber modular isso aí. Às vezes, tu tira um gráfico que tu botou a mais e ela muda ali e fica em 9.000. E as pessoas dizem, como é que pode isso aqui? Tem gente que me pergunta, tu não tá manipulando o pêndulo? De cara, como é que eu vou manipular o pêndulo se não tem... Tipo assim, ó. Não, eu falo para as pessoas, não tem nem vento aqui dentro. Eu sempre faço isso em lugar onde não tem janela aberta. Aí eu tenho uns pêndulos pesados, que são de metal, maciço, e o pêndulo não mexe. E aí eu falo para a pessoa assim, faz uma pergunta aí para ele. Pergunta se essa sala está equilibrada agora. Aí ele pergunta. Aí, essa sala está equilibrada? Olha só, olha ali, ó. Olha ali. Ao vivo é a coisa. Essa sala está equilibrada? Ó. Olha. Eu vou fazer assim, vou limpar ele, aqui quase terminando a live, vou limpar para mostrar a minha mão, que a minha mão eu não tremo, tá? Minha mão é bem forte. Ó, vou segurar, ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Ele tá paradinho, ó, tá paradinho, tá? Aí eu vou fazer a Pérola perguntar e eu vou ficar segurando aqui. Pergunta, Pérola. O ambiente do Giovanni está equilibrado, Pêndulo? Olha ele. Ó, vou subir a mão aqui, ó. Ele está gerando de forma destrógena, ou seja, no sentido horário. E esse pêndulo está marcado para que o sentido horário é o sim. Geralmente todo mundo faz isso. Olha, ó, tá cada vez aumentando mais. E a minha mão tá paradinha ali, ó. Se eu tivesse que fazer ele movimentar aqui, no mínimo vocês iam ver eu fazer isso aqui, ó. Vou segurar ele agora. Vou segurar ele aqui, ó. Eu ia fazer isso aqui, ó. Dá um impulsinho. Vocês iam ver eu fazer um impulsinho. Então não tem brincadeira nisso aí, entendeu? E a coisa toda a gente vê no resultado, gente. Então, eu termino a minha fala falando para vocês exatamente isso. As duas técnicas são maravilhosas, são muito boas, são perfeitas, são muito verossímeis na execução, para quem realmente sabe fazer. O Feng Shui demora bastante para terminar a harmonização no ambiente, é um estudo longo e também requer
é uma espera de tempo para acontecer as curas. Tá? Geobiologia não é assim. Geobiologia é botou, já consertou. Na hora, e um custo médio para baixo, né? Dependendo do que é o ambiente, a complexidade, e tu pode deixar lá e não precisa refazer ele nunca mais. Financeiramente, para o terapeuta, não é muito negócio. Eu digo por quê? Mas eu digo para as pessoas assim, eu ganho, sabe como? Cada ambiente que eu deixo bonito, que eu deixo legal energeticamente, todo mundo fala. Giovanni vem aqui, mexeu na minha casa está ótima. Aí fala para o primo, para a prima, para a tia, para a avó, né? Para a vizinha, para a amiga. E aí eu vou lá e faço das pessoas e eu vou ganhando por indicação. Eu acho mais bacana isso, entendeu? Tá? Então é isso. Da minha parte, era isso que eu tinha para falar aqui hoje. Acho que já torrei tudo aqui com vocês, né? Mas esse é um tema muito vasto, gente. Tem muita coisa para a gente estudar. Eu sempre digo, a Pérola, a gente estava falando outro dia, né? Que a gente vem estudando isso há muito tempo. Muito tempo. E dedicamos muito tempo para continuar cada vez mais se especializando. Gente, tem sempre gráficos novos saindo. Né? Junções de gráfico. Eu tenho vários gráficos novos que a minha professora co-criou aqui. E fazem medições. Não é simplesmente colocar uma figura sobreposta sobre uma sobre a outra. Não é isso. Não se trata de ter uma função o gráfico. Se ele não for construído com função, ele não vai ter usabilidade para nada. Vai ser simplesmente uma coisa decorativa. E geobiologia não é isso, entendeu? É outra coisa, bem diferente disso. Certo? Agora eu vou deixar a Pérola falar aí, fazer as considerações dela e dar a notícia. A notícia Sim. Boa para eles. É importante reforçar o que o Giovanni falou, que assim, gente, as técnicas com quais a gente trabalha, no caso a gente escolheu trazer hoje Feng Shui e a geobiologia para vocês, porque são técnicas muito importantes para ambientes focadas nisso. É importante dizer que as duas funcionam e funcionam muito bem. A questão é, qual é o teu objetivo, qual é a tua vontade? E é importante a gente dizer que isso não exclui uma limpeza energética. A gente está falando de um equilíbrio do ambiente, mas a limpeza energética vai precisar continuar sendo feita, que é a mesma coisa que você fala, tipo, agora a casa está arrumada, está com os gráficos, eu não vou mais precisar limpar energeticamente, vai, porque você vai continuar levando sujeira para lá e criando sujeira e chamando amigos. Então você vai precisar limpar, sim, só que você não vai ter as questões geobiológicas e eletromagnéticas, e dependendo de outros tipos de gráficos que forem colocados, porque isso vai muito de casa para casa, que teria anteriormente. Então, é importante a gente trazer isso. Como o Giovanni trouxe muito bem, sua casa tem que estar entre 6 mil e 9 mil para estar saudável. 9 mil é o ápice, mas é de 6 mil a 9 mil. Se você está... Na verdade, é 6.500, isso. É. 6.500 a 9 mil. Se a sua casa está abaixo de 6.500, estamos com problemas aí. Se a sua casa está em 6.500, você falou, opa, a energia tá legal, dá para melhorar, mas a energia tá boa. De 6.500 a 9 mil, aí sim. E é importante a gente trazer essa clareza, porque, gente, casas matam. O Giovanni já trouxe isso brilhantemente aqui antes, casas matam. E é para ajudar você, que não quer que a sua casa, que é o seu refúgio sagrado, seja, na verdade, uma dor de cabeça, nós vamos fazer um workshop juntos no dia 4 de julho. É um workshop para ensinar você como é que você começa a cuidar da tua casa e de você de uma forma simples e descomplicada. Como vocês estão vendo aqui com a gente fala tudo de forma simples e descomplicada, por quê? Ficar falando forma técnica não vai te levar para lugar nenhum. A gente não está aqui para falar. Se a gente for uma coisa, a gente dá curso para terapeuta. Isso aqui não é curso para terapeuta. Isso aqui é para qualquer pessoa que queira aprender como cuida de si e como harmoniza a casa. Nós vamos fazer esse workshop. Vai ser um workshop de umas 2 horas, 2 horas e meia. Falo 2 horas, 2 horas e meia, porque como vocês viram, eu e o Giovanni, a gente tenta. Mas falar pouco não é o nosso forte, entendeu? Então, não é o nosso forte. Eu estou melhorando. Eu também estou melhorando. É aquela coisa, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é falar menos, mas a gente vai trazer esse workshop que vai explicar para vocês como isso funciona. Um mini curso, na verdade. E ele vai ser, começa às 8 da noite, para dar tempo de todo mundo chegar em casa com mais calma e fazer. E a gente vai fazer um valor de troca acessível, de R$ 97. Você vai poder pagar ele no cartão ou no Pix, da forma que for melhor, porque a ideia aqui é você ter acesso de uma forma prática. Como é que você cuida da sua casa hoje?
Como é que você cuida de você hoje para que você desbloqueie a prosperidade? Eu falo prosperidade porque, gente, uma tua casa, mostra por que a tua vida tá como ela tá. Se a tua casa tá com uma energia baixa, ela mostra o quê? Você tá com uma energia baixa. Porque um retroalimenta o outro. Tanto é que eu sempre falo, gente, vamos cuidar da tua energia? Olha, eu vou te limpar, mas se eu não cuidar da tua casa, não vai adiantar. Eu tenho que ser sincero. Eu posso fazer, mas não vai funcionar. Tem que limpar você e a tua casa. Senão, um suja o outro de volta. Então, por isso que nós nos juntamos, porque o Giovanni ele é especialista em casas com geobiologia. Eu também trato de casas. Minha especialidade maior são as pessoas, mas eu também trato de casas com a radiestesia. Também indico gráficos, porque a gente não tem jeito. Uma casa, na minha visão, principalmente hoje, precisa de gráficos. Precisa de gráficos. Se não gráficos, outras coisas que façam o mesmo sentido, como talismãs, como como o Giovanni traz, equipamentos que façam o quê? Equilibrem aquela energia daquele ambiente para ficar mais saudável. Então, se você quer aprender como você faz isso, e eu vou dizer, fazendo isso, muitas vezes já cai mais pela metade dos conflitos dentro de casa. Vamos combinar? Já cai mais pela metade os conflitos dentro de casa. Se você quer ter relacionamentos melhores dentro de casa, abrir caminho para a prosperidade, sentir mais leve no seu dia a dia e dormir melhor, vem para o nosso workshop do dia 4. Como eu falei, é 97. Você chama a gente, escreve aqui abaixo, ou chama a gente no privado. Dependendo de onde você estiver vendo, vai ter um link para falar comigo no WhatsApp, ou o Giovanni. E é isso. E o Giovanni vai deixar um presente especial para quem chegou até aqui. Válido para quem está ao vivo, né, Giovanni? Exatamente. Aqui está o meu WhatsApp, quem quiser me chamar aí, tranquilo. Mas sempre quando me chamar, me chama com um oi identificado. Meu celular é de fora. Se tu chegar lá e colocar oi, e não vai aparecer a tua foto, e o telefone eu não vou reconhecer. Então, eu sou fulano, eu sou ciclano, né? Eu estava na live da Pérola contigo lá e coisa e tal, aí a gente conversa, tá? Então, eu vou fazer uma coisa. Pérola, vou fazer uma coisa sem te consultar, posso? Tô até com medo. Pode. Uma coisa positiva. Aquele que entrar no workshop, tá, e pagar os 97 e trouxer, tá? Trouxer, isso é eu que estou falando, não é a Pérola, é eu. Mas trouxer 5 pessoas junto, tá? Vai ganhar uma consultoria diretamente comigo, tá? Ok? Mas tem que pagar os 97 e trazer 5 pessoas, vai ganhar uma consultoria. Só para vocês terem uma ideia, uma consultoria hoje, minha base, está R$ 1.500. Certo? Papinho, é umas quase 3 horas de consulta, tá? E é para quem fizer essa parte. Traz 5 pessoas que pagam os 97, você paga os 97. Não é 3, não é 4, é 5, tá? E é comigo, não é com a Pérola, é comigo, essa oferta é minha, tá? E assim, ó, hoje eu vou dar um presente para quem está aqui na live, e aí a pessoa vai ter... que horas são agora? Deixa eu ver. 20 para as 10, show de bola, tá? Ó, quem chamar a gente aqui até as 10 horas, certo? Vai ganhar uma análise de vitalidade da sua residência para saber se a sua residência tem 6.500 antes ou mais. E aí decidir se quer fazer um trabalho futuramente ou agora, beleza? Eu vou medir, você vai me passar o endereço da sua casa, eu vou usar a régua de Bose, eu vou fazer uma análise quântica de grau de vitalidade e de antistronagem da sua casa, certo? Só para quem está aqui na live e me chamar até as 10. Não adianta passar isso para o vizinho, porque a Pérola está vendo aí quem está aqui, então aí não vai ganhar. Não adianta. E até as 10. Passa o seu número de novo. Coloca o seu número de novo só para eu fixar aqui para o pessoal ver. Ó. É importante. Isso é muito legal. Teve gente que foi da live passada, porque teve bastante gente na live passada que é meu cliente, né? E eles entraram em contato com o Giovanni e me deram os feedback. Pérola, eu preciso olhar a minha casa. O Giovanni mediu. Tem uma queridona que é tua aluna aí, que faz curso contigo.
que ela quer fazer a geobiologia das 3 casas da família, da mãe dela, do pai, da irmã e dela. Que Olha moram aí. tudo num ambiente conjugado, assim, né? Tipo, casas separadas por espaços aéreos, assim, né? Tipo, garagem, coisa e tal. Lá em São Paulo. É. Uma pessoa bem legal, uma psicóloga, ela, gente boa. Né? Ah, maravilha. Eu sei de quem que você está falando. Isso, Não vou dar spoilers, mas eu sei de quem você está falando. Ah, olha, Giovanni, realmente o Instagram está querendo nos sabotar. Eu não consigo ver seu comentário, mas, gente, anotem o número do Giovanni, que ele está colocando aí para vocês. Não está aparecendo para mim, mas o meu Instagram está dando bug hoje. A gente já percebeu isso aqui. E tá tudo bem. Mas anotem o número do Giovanni e entrem em contato com ele, porque vale a pena, o pessoal adorou para entender como é que tá a energia da casa, para poder se cuidar, porque isso é um alerta muito bacana, porque tem gente que foca muito em cuidar de si e não quer cuidar da casa. Daí, quando faz uma análise dessa, fala, eita! Daí é aquele choque de realidade para você ver como é que tá a energia de fato. Porque não adianta a tua energia estar bem e a tua casa não tá. Porque a tua casa vai te contaminar de volta, meus amores. Eu tenho que dizer isso. Exatamente. E essa é a frase final. E semana que vem, eu e Giovanni estamos de volta, tá? Porque semana que vem é o nosso workshop, né, na sexta-feira, mas na quarta nós temos live às 8h30 e a gente vai falar de 3 das maiores armadilhas energéticas que afetam a sua saúde e a sua prosperidade que tem na tua casa. A gente já falou de algumas, mas vocês não estavam ligados e a gente vai trazer mais 3. Não, mas porque quem tá acompanhando... essas aí que nós vamos falar nessa live da semana que vem... É mais puxado. Não, e essa é mais puxado. Mais focado. Mais direcionado. A gente vai trazer isso. Mas eu tô falando que a gente já falou algumas coisas que a gente não se aguenta. Quem tá aqui sabe que a gente fala muito. Mas, coisas boas. A gente vai trazer na live que vem, nós vamos dar até umas dicas de cura para quem estiver na live aí. Então já... Exatamente, porque é o esquenta para o nosso workshop. Então a gente já vai dar umas dicas mais direcionadas. E no workshop a gente vai abrir o jogo mesmo do básico que você tem que fazer para cuidar da energia da sua vida e da sua casa de uma forma simples, usando a radiestesia e para a gente falar de uma forma prática. Se alguém falar, Pérola, você vai ensinar a mexer com pêndulo? Eu já digo que não, porque tem formas de a gente usar a radiestesia sem ser com o pêndulo. Que é para não ter... Ah, não consigo porque não sei usar o pêndulo. A gente vai ensinar como você trabalha isso sem pêndulo, porque é possível, é muito bom. Desde que você sabe o que você está fazendo. Desde que você sabe o que você está fazendo. E funciona, gente. Eu faço isso com os meus clientes, real. Porque eu faço medição e eu falo, olha, você precisa colocar gráfico X neste lugar. Acabou. Resolve os problemas. Acredita na gente. Então, quarta-feira que vem a gente vai fazer essa live às 8h30 da noite. Vocês estejam aqui conosco que nós vamos trazer essas 3 armadilhas energéticas que estão afetando a sua saúde e a sua prosperidade. Quinta-feira, às 7 horas, estaremos juntinhos, porque eu sempre trago um assunto bacana para vocês aqui também. Estaremos juntinhos, mas lembrando que amanhã tem fofocas terapêuticas lá no YouTube, hein, gente? Amanhã eu espero vocês. Amanhã é com a Priscila, maravilhosa, e ela vai falar justamente sobre como você lida com o seu emocional está afetando sua prosperidade. A gente vai fazer este bate-papo profundo no Fofocas Terapêuticas lá no YouTube às 19 horas, no YouTube Pérola Bittencourt Autoestima, vai ser maravilhoso. E se você quer estar no workshop com a gente, chama a gente, porque é na sexta que vem, no dia 4, e a gente está preparando coisas muito profundas para vocês se equilibrarem. É isso. Um beijo, gratidão, Giovanni, foi ótimo ter você aqui. Tchau, meus amores.